Já estamos de volta com mais uma edição do NETV e do SNTV, aqui na web, sempre com informações de bastidores, informações quentíssimas, não é mesmo, Gilmar? Não tem a menor dúvida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, com exclusividade hoje no NETV, a mais recente pesquisa para o governo do estado em vários cenários. Aí o cenário João Alves versus Amorim, Amorim versus Jackson Barreto, João Alves versus Jackson e uma mais ampla em que aparecem João, Valadares, Jackson e Amorim. Pesquisa padrão, hein? Daqui a pouco no programa. E hoje também vamos falar, claro que sempre falando em nome de Construtora Celi, solidez e qualidade, e de networking, escritório compartilhado, onde você faz realmente a sua empresa acontecer. Hoje, sempre falando em nome dessas empresas, nós vamos tratar hoje também, daqui a pouco, já estou com o material em mãos, o processo por fraude movido pelo Ministério Público Federal contra o secretário Carlos Cauê. E eu estou trazendo esse assunto justamente porque é um assunto que está mexendo, né, com todo mundo. Na semana passada nós fizemos a denúncia dos 37 milhões da fraude na licitação, inclusive, Gilmar, 37 milhões e meio. Ainda tem verdade, um meio. É verdade. E eu quero deixar que é uma denúncia assim muito linkada na campanha eleitoral de 2014. Muito linkada na campanha eleitoral de 2014. E daqui a pouco, André, além da pesquisa, uma informação exclusiva sobre as mudanças que Jackson Barreto pretende anunciar esta semana. Esta semana ainda? Esta semana. Segundo ele. Muito bem, bem. Vamos trazer informações de bastidores. E Gilmar, vocês conhecem bem, tem essas informações sempre. Nós também temos muitas informações para você, inclusive a informação de que entre as 4 empresas que venceram a licitação do governo de Sergipe, veja, Gilmar, que coincidência. Eu adoro as coincidências. Um diretor de marketing. Diretor ou diretora? Diretora. Uma diretora de marketing que distribuía as verbas publicitárias da SECOM, saiu da SECOM e participou como sócia numa empresa... Uma empresa novata. Exatamente, uma empresa que tinha pouco mais de 2 anos, talvez naquele momento da licitação. Ela entrou como sócia e, rapaz, veja que curiosidade, que coisa, que coincidência. Eles entraram na licitação ganhando para empresas como a Layout da Bahia, que é uma super agência de propaganda, ganhando para a SLA, ganhando para a Mago, ganhando para várias outras. Para ser exato, ganhando para 8 outras agências de porte. Então eu estou... E novata cheirando a leite, que leite bom, hein? É fantástico. Qualquer semelhança é mera coincidência. Dizem que é o leite Cauê. Ah, é? Cauê? E aí, hoje, a gente não pode deixar de trazer esses temas aqui à tona. Por quê? Porque simplesmente existe uma intenção muito grande de querer desqualificar a minha informação, mas eu já disse e vou repetir aqui, eu tenho minha consciência tranquila, minhas contas aprovadas, o que enfrentei no passado bem resolvido, graças a Deus, porque sempre tive essa consciência em Deus, da tranquilidade de poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. Agora, essa questão de Cauê, já que a gente puxou esse assunto, está aqui, Ministério Público Federal denuncia secretário Carlos Cauê por fraude. Foi um problema que aconteceu, sério, eu confirmei já junto ao site do Ministério Público Federal, aconteceu e ele foi condenado. Eu estou pegando os detalhamentos para trazer aqui em breve com os números, tá? Mas simplesmente o Carlos Cauê cometeu uma fraudezinha contra o imposto de renda e por falar em homem sério, né? Por falar em homem sério, probo, que ele está dizendo aí... que a denúncia não é minha, nem é de André. Não, a denúncia é de Eduardo Pelela. Federal, procurador Eduardo Pelela. Cara sério. Não tenho dúvida. Um homem sério, inclusive, está indo para Brasília agora, né? Exatamente. Está sendo transferido para Brasília. E está aqui a denúncia de Eduardo Pelela, mostrando que o atual secretário de Comunicação do Estado, na época era secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, teria cometido fraude contra o imposto de renda, depois de uma campanha eleitoral envolvendo o candidato ao governo, Albano Franco. Tá bom? Rapaz, negócio... Foi muito dinheiro em jogo, hein? E esse é o homem sério que está questionando aí a denúncia. Vamos apurar, viu, Cauê? Fica atento, nós vamos apurar e vamos em frente. Seguinte, na próxima quinta-feira,
a planilha dos 37 milhões e meio de reais em detalhes. Com certeza. Em detalhes, fazendo uma análise da verba e como ela pode ser distribuída e se é muito ou se é pouco. Essa análise a gente pode fazer com tranquilidade. Mas a pesquisa feita pelo Instituto Padrão, entre os dias 19 e 22 de outubro, 19 e 22, com margem de erro de 3,5% para mais ou para menos, 3,5%, em 34 municípios de Sergipe. Vamos aos números. Para governador, vamos a alguns cenários, depois os números gerais. Para governador, se houver um enfrentamento entre Eduardo Amorim e Jackson Barreto, segundo o Instituto Padrão, disseram não saber em quem votar ou anulariam o voto, votariam em branco, 22,8% dos entrevistados. Disseram não saber ou estão indecisos ainda, 6,8%, 6,8%. Num cenário entre Amorim e Jackson Barreto, Jackson apareceu com 33,9% e Amorim aparece com 36,5%. Embolados. Tá um empate técnico, tá uma ligeira vantagem, tendência para Eduardo Amorim, mas embolados. E o Instituto Padrão é um instituto sério também. Não tem a menor dúvida disso. Num cenário de um confronto entre João Alves e Eduardo Amorim. João Alves e Eduardo Amorim. Disseram não saberem quem votar ou estariam indecisos ainda, 5,5% dos entrevistados. Disseram que pretendem anular o voto, votar em branco, ou não querer votar em nenhum dos dois, nem em João Alves, nem em Eduardo Amorim, 16,7%. 16,7%. Eduardo Amorim teria, segundo o Instituto Padrão nesse confronto, Eduardo Amorim teria 29,3% de intenções de voto. E João Alves, 48,5%. A liderança de João, continua sendo de João. Com certeza, o João vem aí de várias campanhas, várias situações. Não tem a menor dúvida disso. Claro que o nome de João, uma pessoa até fez uma observação para mim esses dias e disse assim, João Alves, esses números João Alves tem a vida inteira, se você analisar, são os eleitores de João, né? Isso, e são eleitores apaixonados, viu? Num cenário de confronto entre João Alves e Jackson Barreto, João Alves versus Jackson Barreto. Disseram não saberem quem votar ou estariam indecisos ainda, 6,3%. Disseram que não votariam em nenhum dos dois. Eu anularia o voto, ou votaria em branco, 16%. Para o Instituto Padrão, no confronto entre Jackson e João Alves, Jackson aparece com 27,4% de intenções de voto, 27,4%, e João Alves com 50,3%. Aí, daqui a pouco... que mostra uma certa... Não tenha dúvida disso. Né? Daqui a pouco, mais outro cenário e os números gerais da pesquisa. Com certeza. Esses números são importantes porque refletem o atual momento. Inclusive, esta manhã, eu fiz uma análise no rádio sobre a situação de Jackson Barreto e me permita, é uma situação dificílima para Jackson, porque está aí amarrado, né? Está todo travado. Vai ter que melhorar muito o governo se quiser vencer a eleição. Por falar nisso, Gilmar Carvalho, há um certo rumor na praça de que Marcelo Deda não teria gostado muito daquelas declarações. Eu não gosto muito de falar em relação a Deda, em razão da saúde precária dele. Mas eu tenho informações seguras de que Deda não gostou quando Jackson cobrou um suposto compromisso dele de renunciar ao mandato em março do próximo ano, e não estaria gostando também das reiteradas declarações de Jackson, que sempre diz para justificar as mudanças que pretende fazer. O governador sou eu, quem responde pelo governo sou eu, quem responde pela imagem do governo sou eu, e eu vou fazer as mudanças. E lhe digo com muita tranquilidade, se não fizer as mudanças, fica difícil para ele. Claro, depende das mudanças, não é? As mudanças são políticas, né? No ano pré-eleitoral. Exatamente. No ano pré-eleitoral. Agora, uma informação exclusiva. Vamos lá. Primeiro, eu dei a informação de que Lúcia Falcon estaria na corda bamba e que Jackson Barreto havia definido, então, a sua exoneração. Nessas mudanças que, segundo ele, vai anunciar esta semana.
Depois, ficou combinado de que Lúcia Falcão não sairia, mesmo tendo entregue o cargo a Jackson Barreto. A pedido de petistas, ela recuou e disse que de lá não saia, a não ser que Jackson tire. E Jackson recuou também porque foi informado de vários convênios que teria ainda a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Só que informação do último domingo, de uma pessoa da cozinha de Jackson Barreto, agora ele vai procurar, é tão perto, Jackson definiu que realmente vai exonerar Lúcia Falcão. Está definido, então. Exatamente. É o problema de quem está no poder, porque na cozinha tem sempre alguém de ouvido ligado. Não tem a menor dúvida disso. E sempre passa para frente. A depender do tempero. É verdade. Você viu a licitação da Secom? O secretário dormia ao lado do inimigo e não percebeu isso, porque o inimigo viu toda a movimentação e passou para frente. Mas uma licitação muito linkada na campanha eleitoral de 2014. Exatamente. É um link com a linkada. Campanha eleitoral. Quando eu digo muito linkada, é porque é publicidade do ano da campanha. Mas, vamos encerrar a pesquisa? Tem mais um pesquisa, então. Estudo Padrão realizou a pesquisa eleitoral de intenções de voto para governador entre os dias 19 e 22 de outubro, em 34 municípios, com margem de erro para mais ou para menos de 3,5%. Vamos lá, então. Nesse cenário, em que aparecem apenas os nomes de Eduardo Amorim, Jackson Barreto e Valadares, ou seja, sem o nome de João, disseram não saber em que votaram, estariam indecisos 5,7%. Disseram que não pretendem votar em ninguém, em nenhum dos três, 18,6% dos entrevistados. Valadares aparece nesse cenário com 21,1%, 21,1%. Jackson Barreto, 26,1%, Jackson, 26,1%. E Eduardo Amorim, com 28,5%. Os números da Padrão, hein? E uma pesquisa super recente, essa tá exatamente, quentinha, hein? E já diziam, aparecendo embolados, Eduardo Amorim, Jackson Barreto, mas não divulga, estou divulgando aqui. As pessoas se enganam com o seu trabalho, né? Agora, porque querem, né? Porque nós temos história, né? Exatamente. Agora, vamos lá então. Agora, os números gerais, que aparecem João Alves, Valadares, Eduardo Amorim e Jackson Barreto. Disseram não saberem quem votar ou estariam indecisos 4,2% dos entrevistados. Disseram que não pretendem votar em nenhum deles, ou anular o voto, ou votar em branco, 8,5% dos entrevistados. Valadares, 10,8%. Valadares, 10,8%. Jackson Barreto, 19%. Jackson Barreto, 19%. Eduardo Amorim, 19,5% de intenções de voto, 19,5%. João Alves, 38% de intenções de voto. Os números de Jackson e Amorim... Muito embolados. Um empate técnico aí, porque a margem de erro é de 3,5 pontos, né? Uma leve vantagem de Eduardo Amorim, mas tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Mas, por João exemplo, Alves, só para lembrar, já teve 45%. É verdade. Aí eu lhe pergunto, pela sua experiência, pelas análises sempre coerentes na política, João Alves realmente está conversando com o prefeito? Você acha que está conversando, ele conversou com o Heleno Silva já várias vezes. Já, né? Já. Então, quer dizer, já conversando sobre apoio para 2014. Agora, João, como eu já disse aqui, e podem gravar e guardar. João só será candidato a governador se tiver, no final de março, 40% de intenções de voto ou mais. Abaixo de 40, talvez 39, talvez 38, que fica muito perto, está na margem de erro. Abaixo disso, ele não será candidato. Agora, não pensa em outra coisa. Só pensa em ser candidato a governador. Dorme e acorda pensando nisso. De manhã, nisso. tarde, de noite e passa pela madrugada. Agora, pensando nisso, se está pensando mesmo, precisa acordar para os problemas. Por exemplo, esse final de semana, rapaz, fecharam o trânsito ali na Beira-Mar, na 13 de julho, só via gente xingando o prefeito João Alves. Né? Tem que ter juízo com essas coisas. Estão aparecendo já na pesquisa. Exatamente. O desgaste está sendo grande. É verdade. Ele tem 60 dias para concluir as obras da Beira-Mar. Senão, há uma fixação de multa diária de R$20 mil com valor máximo de 200 mil. Está aí, portanto, olha, nosso tempo está esgotado. Esgotadíssimo. Mas para quinta-feira eu trouxe aqui, vamos falar dos números, né? Dos 37,5 milhões, onde se gastar 37,5 milhões, como gastar, quanto é que tem por mês
e a lambança que essa turma está pretendendo fazer, até porque já existe no ar uma linkagem com a campanha eleitoral do ano que vem, viu, Gilmar? Quando a gente fala linkagem, não é acusação, porque é a publicidade para o ano 2014. Exatamente, exatamente. E também vou falar, já no próximo programa, na quinta-feira, nós vamos falar sobre quem é a pessoa, quem é a diretora que é sócia ou era sócia no momento da licitação, porque nós estamos pegando aí a documentação na junta comercial, que é pública, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, no momento da licitação, um diretor, uma diretora da SECOM, na área de mídia, distribuía verba de mídia, imaginem vocês, ela saiu da SECOM e logo depois entrou na empresa Teaser, que, coincidentemente, foi a quarta colocada no certame, né? É muita coincidência. Daqui a pouco, na quinta-feira, a gente traz esse nome também. Sempre falando em nome de Construtora Selle, solidez e qualidade, e de Networking, escritório compartilhado. Um abraço para todos, até quinta.